estudiosos dizem aí que o capítulo 28 é dividido em dois momentos. Se você olhar do 1 até o 10, vai estar falando, né, sobre o príncipe de Tiro. Para os estudiosos da Bíblia, teólogos, né, fala-se de um homem, né, de um homem, de um rei, enfim, um sujeito que governava, né, que reinava e que tinha certas características. Né? Quando vai no versículo 11, fala-se do rei de Tiro. Né? E aqui os teólogos afirmam, né, dizem que se trata do próprio Satanás. Então aqui, se a gente olhar de uma forma mais rápida, né, se a gente, de uma forma mais atenta esses versículos aí, a gente vai descobrir muitas coisas, né? Mas eu quero dar ênfase aqui a alguns versículos que falam sobre as características, né, desse ser que antes era um ser, né, que tinha uma função, que tinha um propósito, que tinha uma essência, e que ele desvirtuou isso, né, e se caracterizou no ser que nós conhecemos aí como Satanás. E no versículo 15 ele fala, né, que ele era um ser perfeito, mas, né, se achou iniquidade dele. Então, é uma característica desse ser, Satanás, a iniquidade. Em outras Bíblias, outras traduções, ele fala maldade. Quando a gente fala em iniquidade, né, a gente fala de um processo de pecado, né, de sujeira, sem arrependimento. É algo gentil, né, que se faz de contínuo. Então aqui é algo que tomou aquele ser, né, e transformou nisso. E aí a gente vai ver um processo. Né? Há um tempo atrás eu falei sobre o processo de Deus na vida de Esther. E geralmente, né, as coisas acontecem por processos, fases. Né? E aqui na Bíblia está mostrando um processo de corrupção, um processo, né, de distanciamento desse ser da essência, né, que Deus tinha e do propósito que Deus tinha para ele. Então lá no versículo 17, perdão, 16 diz assim: a multiplicação do teu comércio se encheu do teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então, esse ser, ele iniciou um processo de comércio. Né? Esse processo é explicitado nesse contexto, você vê, buscando lucro. Depois, né, ele vai acumular riquezas. E chega até o processo dele ter poderio, né? Se achar que eu sou, né, o cara, eu sou muito bom. Ele se exaltou, se corrompeu por causa do seu esplendor. Ele achava que era muito, né? Tinha o foco na sua imagem, saiu do propósito de Deus, aliena-se, acha, né, com a sua formosura, com a sua característica, ele acha assim que é Deus, né? E nós vemos aqui que por causa disso, né, a palavra diz: lancei-te por terra, né? Então esse foi o final. Então ele vai passando por esse processo, que é um processo muito conhecido da gente, esse processo de comércio. Lá com os meus alunos no curso de serviço social, eu costumo, né, trabalhar muito com a questão da economia, porque a gente fala muito do capitalismo, né? Então vamos fazer um paralelo aqui. Lá nas minhas aulas, né, a gente vai falando um pouco sobre esse contexto do capitalismo, e para nós é algo assim que é ruim, que deforma a sociedade, né? Porque a sociedade é medida dentro do capital pelo valor,
e aí o valor é em dinheiro. Tudo é movimentado pelo anseio de se ter, de se ganhar, de superar, de ser melhor. É característica do capitalismo. Bem parecido com a característica de Satanás. Então, o capitalismo é um mal mesmo. E quando a gente vê esse processo, a gente vai percebendo como que isso é permeado na nossa sociedade, como que esses valores aí constituem, são valores absorvidos pela sociedade. A maioria dos sujeitos ali, eles estão loucos, correndo atrás de se superar, de ser melhor, de obter riquezas, estão buscando estabelecer uma imagem, dizer, bom, eu sou uma pessoa poderosa, eu sou alguém que manda, Então isso é próximo da nossa realidade. E isso é uma característica de Satanás, não é uma característica do povo de Deus. Então, se você está absorvendo esses adjetivos, essas qualidades aí, procura se distanciar disso, Então, Satanás, ele tem essa característica de comerciar, ser comerciante, de negociar, de fofocar, de obter lucro, obter riqueza, e isso não pela via da justiça, mas pela via da injustiça, roubando. Se você olhar lá para João 10:10, um versículo bem conhecido da galera que frequenta o budista, nosso pastor Neno, sempre ele falava, diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, sempre ele volta e ele falava isso. E é uma grande verdade. Essa é a função dele. E ele vai fazendo isso até que chega um momento que o próprio Deus fala, bom, eu vou te atirar ao chão, vou acabar com esse achismo seu, vou mostrar quem é que manda no pedaço. E a gente vê, Deus aí estabelecendo justiça, dizendo quem Ele é, falando, olha, você vai ser lançado fora, porque você quis ser igual a Deus, você se achou grande coisa, você não se colocou no seu lugar, você não se contentou com aquilo que eu te dei, com aquela estrutura, com aquilo que eu te formei. Então você está alijado, está distanciado da minha presença. E muitas vezes nós somos aí afetados por essas características, orgulho, altivez, soberba. Queria que você abrisse em 1 João 2, 16 e 17. Já fique aí. Nós vamos usar bastante agora. Concupiscência dos olhos, a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa e com a sua concupiscência, aquele porém que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então, nós somos muitas vezes levados a absorver essas características que habitavam, que habitam em nós, de orgulho, soberba, características que são ruins, que nos distanciam de Deus. Porque isso, nós não
devemos absorver, né? Isso que está no mundo, né? Que nós temos por aí, pairando, sendo estabelecido dentro do contexto mundano, isso não pode, né, se fazer presente na nossa vida. A gente tem que estar sempre sondando a nossa vida para nos distanciarmos disso. A palavra de Deus fala em Romanos sobre renovação da mente, sobre não nos conformarmos com o mundo, né? Romanos 12. Mas fala, né, sobre nós termos uma outra postura, ter um outro posicionamento. Eu vou na academia, comecei um tempo atrás, e é engraçado, né? A gente vê ali bem forte, né, essa questão do culto ao corpo, né? Muitas vezes, né, estou lá fazendo a minha esteira básica, né, que é devagar o negócio aqui, né? Vamos matar para mexer de peso, negócio devagarzinho, né? Aí o pessoal está fazendo lá aquelas marcações lá, aquelas séries e tal, e de repente, né, tem uns espelhos lá, né, fica o pessoal assim, olhando, né? Se admirando, né? Realmente, é muito. Não sei se eu vou chegar lá algum dia, né? Mas olhando ali, né, praticamente dizendo, eu sou o cara, não sou top, é meu corpo e tal. No nosso cotidiano, dentro do contexto de trabalho, né, muitas vezes a gente vê os colegas querendo pisar, né, na cabeça dos companheiros de trabalho. Quantas situações, né, a gente passa aí, vivencia, porque é fomentada a competição, né? A gente precisa ser o melhor, a gente não pode dar espaço para o outro. Olha, cuidado, fulano está falando isso de você, presta atenção, olha lá, fica de olho, estão falando isso, né? Então é sempre aquele ambiente, às vezes pesado, hostil. Os cursinhos de pré-vestibulares, já passei dessa fase, mas experimentei isso. A gente enfiado ali com a cara dos livros para a gente poder passar, ser aprovado no vestibular, né? E toda aquela coisa, olha, você tem que ser melhor, cola, se você não conseguir passar por ser um fracasso, né? E a gente vai se deixando levar por isso, porque isso é o sistema do mundo, né? O cotidiano do mundo. E aqui, em 1 João, a gente vai percebendo, né, que a gente precisa se distanciar dessas coisas do mundo, se distanciar dessas coisas, né, que permeiam, dessas categorias que permeiam aí o mundo. Egoísmo, né, orgulho, mas a gente não pode estar afastado. A gente tem que estar presente nesse mundo para estabelecer o reino de Deus, para estabelecer a justiça de Deus, para fazer a diferença, para quebrar, né, com esses paradigmas, com esses conceitos. A gente precisa movimentar essa estrutura e dizer: existe uma outra opção, existe uma outra realidade. Para além disso que você tem vivenciado de orgulho, do culto à imagem, do hedonismo, né, da falsidade, existe uma outra realidade. Você pode vivenciar aqui no mundo, mas é algo diferente. E aí nós vamos conhecer esse algo diferente. Queria que você abrisse aí 1 João, continuar assim, 1 João 4:7. Existe algo diferente, né, que nós precisamos experimentar. E a minha pira nesses dias, quando o Senhor começou a falar sobre isso, é porque, vou confessar para vocês, né? Realmente, tenho sido inconstante no meu amor por Deus, no meu amor por Jesus, né? Então, esse final de ano aí foi um chacoalhão para mim. E eu tenho ordenado algumas coisas, né, justamente para me aproximar mais do amor de Deus,
tomando decisões, né? E na nossa caminhada com Cristo, nós precisamos tomar decisões, né? Precisamos tirar coisas que não são boas, que não vão nos fazer crescer, que não vão nos ajudar no relacionamento com Cristo. E são coisas que nós precisamos decidir remover. Como o pastor Neil falou, que foi tremendo, ele disse, né? Nosso Deus, Ele nos ama tanto que Ele dá liberdade para nós. E você pode utilizar essa liberdade para fazer tanto bem, mas também pode usar essa liberdade para se enfiar mal, para se arrebentar, né? Então é um processo lógico, um processo racional. Nós precisamos, né, fazer aí se diz no contexto empresarial, não é fazer um check-up. O Zezão deve saber, né? Quando ele quer saber mercadorias que tem lá, a quantidade de coisas, né, que precisa retirar, e isso aí, inventário, né? A gente precisa fazer um inventário de vez em quando, né? Sondar a nossa vida, tirar o que não presta, fortalecer aquilo que nós percebemos que era a vontade do Senhor. E eu estava nesse dilema aí, né? Nessa inconstância, e isso porque na nossa vida e no mundo ele vai impregnando mesmo você, né? Capeta ele não brinca. Como eu disse, ele veio para matar, roubar e destruir. Esse é o propósito dele. Então ele vem, né, tentando fazer com que o amor de Deus se esfrie no nosso coração. Ele vai tentando minar o nosso relacionamento com Deus. Mas ele é derrotado, amém? Amém. Obrigado, meu Senhor, amém. Salvou a noite. E então eu estava nesse dilema, falando, Deus, eu preciso, né, me afirmar. Deus, eu preciso crescer na experiência, no relacionamento contigo. Deus, eu preciso ter frutos, preciso experimentar coisas novas. Não quero ficar preso no passado, não quero ficar preso nas circunstâncias, naquilo que eu vivi. Eu quero avançar. E algo, né, que eu fui abandonando foi o amor de Deus. Fui esfriando, né, trocando por outras coisas. E isso, até um certo momento, vai preenchendo a nossa vida. Mas chega um certo tempo que aquilo que você colocou no lugar de Deus não te satisfaz, né? Então você vai e busca de novo, né? Eu estava nesse processo. E esse processo, gente, é sem sair da igreja, tá? É algo, né, que eu não ia para o mundo, fazia bagunça, não. É algo que, né, era inconstância, mas era uma inconstância interna. Confiava, desconfiava, né? Por quê? Porque para mim é muito difícil confiar no amor. Porque eu passei por situações na minha vida que minaram isso. Então tem sido um processo muito difícil, né? Estabelecer confiança com outro ser humano, né? De abraçar as pessoas, né? De beijar, de tocar, de rir. Porque fui muito ferido em vários momentos da minha vida, né? Por situações aí que alguns já sabem. E Deus tem trabalhado há algum tempo na minha vida, né? E eu acho, não tenho certeza, né? Esse é um tempo de viver coisas novas, é um tempo de abraçar esse amor. E eu estava questionando tudo isso, nessa loucura aí. E eu falei, Deus, eu preciso avançar no meu relacionamento contigo. Como que isso aconteceu? Como eu contei para vocês no começo aqui,
Eu estava com a minha irmã, a gente estava almoçando, de repente nós entramos no carro, eu estava lá, chegamos, questão igreja. E a gente foi conversando, de repente, eu falei de uma situação, né, que eu tinha passado para minha irmã. Nós conversamos muito, temos esse relacionamento bem próximo, né? E eu fui falando, olha, me atingiu nessa área da minha vida, essa questão, esse problema, eu fui ferido, né? Eu não gostei do que aconteceu, isso me travou, contando assim, uma circunstância para ela. E ela falou para mim algo que na hora eu fiquei bravo. Ela falou: Deus não sabe o que você está passando por isso. É porque você não tem relacionamento com Deus. Você não sabe quem é Deus. Se você soubesse, se você tivesse certo qual é o propósito de Deus, você não ia perder tempo com isso. Minha vontade era pegar aquele prato, carro, tacar a cabeça dela. Mas era que eu precisava ouvir, não mexia comigo. Eu falei: como que não? E depois eu saí, a gente terminou o almoço, desceu o batata nos pedaços de carne. E depois eu fui para um cantinho e comecei a falar com Deus. E Deus, né, foi me mostrando algumas coisas. Eu falei: poxa vida, não é? Então tá muito certo mesmo. Preciso desenvolver um relacionamento com Deus. Ainda muito rápido, superficial. Por que eu estou me preocupando com essas coisas? Por que aquilo que falaram, aquilo que disseram de mim está te ferindo tanto? Por que eu não avanço? Né? Por que eu não vou para um outro nível em certas áreas da minha vida? Por que eu tenho deixado Satanás me influenciar, falar tanto, ouvir essas coisas? E eu comecei a buscar em Deus. Bom, o que eu preciso ter para desenvolver um relacionamento contigo, para cumprir os propósitos que o Senhor tem para a minha vida, para deixar essas coisas que temos para trás, para avançar, para perdoar, né, para falar, para confrontar. E aí eu fui ler um pouquinho sobre o amor de Deus. 1 João 4 fala sobre isso, né? 4:7. Amados, amemos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Bom, se a nossa está fechando, se a gente já disse que está bem claro, né? Todo que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Se você não ama, você não é nascido de Deus, você não conhece a Deus, né? Se você não sente, se você não tem esse amor permeando a sua vida, é porque você está num outro contexto. E existem duas realidades bem claras, né, para nós. Existe o bem e existe o mal. Existe luz, existe trevas. Existe Satanás, existe Deus. É bem claro isso. Então, ou você não existe neutralidade, ou você está no reino de Deus, ou você está no reino das trevas. Ou você está vivenciando o contexto do reino de Deus, ou você está vivenciando aquilo que é proposto por Satanás. Continuando, aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. A primeira característica, né, enquanto Satanás tem na sua essência a maldade, o Senhor tem na sua essência, né, na sua base, quem Ele é. Deus é amor. É a primeira característica dele. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por Ele. Então, quem é Deus? Né? O que expressa, o que representa quem é o Senhor? Amor. E ao longo da Bíblia, né, de capa a capa, a gente vai vendo isso. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Quando Adão peca, o
Deus faz? Já li aqui para vocês. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. O que Deus faz, Ele nos dá vida. Ele nos dá vida. Né? Mateus 22, 32. Depois você dá uma olhadinha lá. Diz que nosso Deus é um Deus de vivos e não de mortos. Ele nos dá vida. João 10, 10, que eu falei para vocês, diz assim que o capeta de Satanás ele veio para matar, roubar, destruir. Mas o nosso Deus, Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. O que Deus faz? Ele nos dá vida. E eu não estava experienciando isso. Que eu estava preso no meu passado, preso, né, no que fizeram para mim, preso nos meus dilemas, rejeitando a mão de Deus. E talvez isso esteja se passando na sua vida também. E é o momento da gente poder desfrutar da vida de Deus, da gente se libertar. Como eu falei, decisão, da gente viver experiências, ter experiências com Deus, ter relacionamento com Ele. Isso é muito além de religião. Isso vai muito além de religião. Não é religião. A nossa vida precisa ser uma vida de experiências. Precisa ser uma vida de movimentação. Precisa ser sempre cheia de adrenalina. Estava lendo um livro. No livro tem uma frase que diz assim, vou ler para vocês, é uma igreja de propósito. Você vê esse livro muito bacana, pastor Carlinhos Paz, e ele fala assim: porque sem um relacionamento pessoal de amor e intimidade, não entenderemos o propósito da nossa vida. Sem viver o amor de Deus, nós não vamos entender qual que é o propósito da nossa vida. A gente vai estar sempre frustrado, sempre com medo, sempre com o pé atrás, sempre feliz, sempre vazio, sem descobrir o propósito da nossa vida. A gente vai sempre ter um outro. E no relacionamento com Deus, em amor, em intimidade, a gente vai descobrir qual que é o nosso propósito, né? O que Deus quer fazer através de nós. É tremendo isso. Nós precisamos buscar, entender isso, e deixar todas as outras coisas para trás. Paulo ele fala, né? Deixa